Programa que vai ao ar aqui na Rádio Web Terra todos os dias, às 9 horas da manhã, com reprise às 3 da tarde e às 9 da noite. A nossa convidada de hoje é a engenheira ambiental Ana Paula de Mello, mestre em engenharia ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina e que é também coordenadora da assessoria de meio ambiente da FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Nós vamos conversar, entre outros assuntos, sobre os ataques de javalis em propriedades rurais e que estão aterrorizando os fazendeiros mineiros. Bom dia, Ana Paula de Mello, seja bem-vinda aqui ao programa Ecologia e Cidadania. Bom dia, Ronaldo, bom dia a todos. Eu agradeço muito o convite para alertar a população sobre esse problema que realmente tem tomado grandes proporções, não só no estado de Minas Gerais, mas no Brasil. Ana Paula, eu li em algum lugar um noticiário da imprensa escrita, de jornal, dizendo o seguinte, que praga dos javalis invade Minas Gerais. É uma praga, efetivamente, no caso atual dos javalis aqui no estado de Minas Gerais? É sim, trata-se de uma espécie invasora, exótica invasora, que é sem predadores naturais, né, e que está tendo uma capacidade de reprodução e de crescimento muito grande. Então, os vários problemas que ela causa têm se intensificado muito nos últimos anos. Ana Paula, a gente ouviu falar, lê, escuta daqui, conversa dali, nós estamos conversando sobre os javalis, mas aí vem uma denominação, que parece que é uma denominação bem brasileira, né, do chamado javaporcos. Explica para nós, então, o que é o javaporco? O javaporco é porque o javali, ele tem cruzado com porcos comuns, né? São os animais domésticos, né? Animais domésticos, e tem gerado essa nova população aí de javaporcos já há alguns anos, e geram animais muito agressivos, muito violentos, muito ariscos, que não têm a possibilidade de serem contidos e domesticados como o porco comum. Vamos falar um pouco de Minas Gerais, da região do Alto Paranaíba, começando a entrar no Triângulo Mineiro, a cidade de Araxá, a cidade de Sacramento, duas cidades que, aliás, eu conheço a urbe, né? O núcleo urbano dessas duas cidades agradáveis, mas parece que em Sacramento e também em Araxá há uma infestação maior de javalis. É isso mesmo, Ana Paula? Exatamente. Naquela região ali do Triângulo, do Alto Paranaíba, a situação está muito crítica, a cada ano que passa mais crítica, né? Os javalis, em alguns casos, quando eu falo javalis, sinônimo aí javalis ou javaporcos, em alguns casos eles não estão deixando lavoura nenhuma em pé, né? Tem produtor que perdeu 90% da lavoura. Pessoas deixaram de plantar milho para plantar sorgo, achando que iam evitar esse problema, mas o animal, na falta do milho, ele vai para o sorgo também, ele tem destruído as plantações, principalmente no caso de grãos, gerando prejuízos, não só prejuízos econômicos para o produtor em si, mas para o município, que vive de uma base agropecuária, além de outros problemas ambientais, hídricos, de saúde, sanitários também. Ana Paula, uma experiência pessoal minha, com meus 68 anos de idade, eu sou bisneto de fazendeiro, neto de fazendeiro, filho de fazendeiro, fui genro de fazendeiro. O fazendeiro, de uma maneira geral, sofre muito, porque ele tem que rezar para a chuva começar e depois ele tem que rezar para a chuva acabar, senão acaba prejudicando a sua lavoura. Agora vem o javalis e o javaporcos para dar mais preocupação ainda para os fazendeiros rurais de Minas Gerais. Exatamente, a atividade é extremamente vulnerável ao clima, né? A gente sempre chama atenção para isso nas discussões relacionadas às mudanças climáticas e ao Acordo de Paris, né? Que é um setor que precisa trabalhar muito a adaptação e a resiliência, porque é o primeiro a ser afetado. E agora, né, de uns anos para cá, mas essa praga, esse problema que causa riscos diversos ao meio ambiente, aos recursos hídricos e à economia, além da saúde e sanidade. Eu queria te perguntar, que eu conheço bem a cidade de Sacramento, eu rodei lá algumas vezes, né, em minhas caminhadas políticas,
E lá tem muita questão de monocultura, por exemplo, do sorgo, por exemplo, do milho, da soja. Eu imagino o prejuízo que aqueles produtores rurais de Sacramento estão sofrendo com essa praga dos javalis e dos javaporcos, não? Exatamente. É uma região muito propícia à mecanização, né, que tem um relevo bom. A gente sabe que Minas Gerais tem vários tipos de relevo, tem locais que isso é impossível de se fazer. Pelo próprio relevo, as propriedades são muito pequenas e não são mecanizáveis, mas lá naquela região, uma região extremamente propícia à produção de grãos e agricultura mecanizável. E agora eles têm um companheiro perene lá, que é o javali, que vem consumindo essa produção e gerando esses prejuízos. Inclusive, assoreando nascentes, a questão das obrigações ambientais e da responsabilidade ambiental mesmo do produtor rural com relação às áreas de preservação permanente e às nascentes, isso está sendo completamente destruído pelos javalis. Por que o javali interfere na questão das nascentes? Ana Paula, sei que conhece o assunto mais do que eu. Eles buscam essas áreas úmidas, né, para poder chafurdar ali naquela lama e buscar raízes e tubérculos, alimentos ali por baixo e acabam assoreando aquela nascente, aquela saída da água. Eles acabam jogando lama e misturando, mexendo muito na terra e destruindo a vegetação ali também, acabam assoreando aquela nascente. Não só isso, como a própria baba e excrementos dos animais deixados ali, onde eles ficam remexendo, contaminam aquela água e trazem riscos de transmissão de doenças. Então, muitos produtores não estão podendo nem captar a água das nascentes, né? Estão tendo que furar poços para fugir do problema do javali, ou do javaporco. Ana Paula, vamos falar agora do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o órgão nacional que cuida mais dessa questão dos animais. Aqui em Minas nós temos o IEF, Instituto Estadual de Florestas, que também cuida dessa questão. Quem está tomando mais conta dos javalis? O IBAMA, o IEF, e o que esses órgãos estão fazendo, o que esse órgão está fazendo para controlar essa população de javalis e ou javaporcos aqui no Brasil? Com relação ao IBAMA, o IBAMA soltou em 2013, depois de muito custo, né, e muita conversa dos produtores que já estavam sofrendo esse problema, soltou em 2013 uma instrução normativa permitindo a figura do controlador, né, que isso já existe em qualquer país, nos Estados Unidos, países da Europa, onde há a propagação de espécies exóticas invasoras da fauna, existe essas figuras desses controladores e métodos adequados de controle. Então, por fim, em 2013, houve essa normativa para permitir o controlador e a forma correta, né, com os relatórios corretos e adequados, e começou essa ação de controladores, né, lá em Araxá. E essa ação dos controladores está funcionando? Está e não está. Está funcionando do ponto de vista que eles estão atuantes, né? Lá em Araxá, por exemplo, tem um grupo de controladores que entre 2013 e atualmente eles já abateram mais de 6 mil animais. Mas não está no sentido que a reprodução desse animal está muito mais acelerada do que precisa, né? Os bandos que antes eram vistos de 5, 6, agora eles são vistos de 70, 80, 100. Né? Ana Paula, você é engenheira, formou na FUMEC, é uma boa engenheira, mas eu também sou engenheiro e entendo um pouco de números. Pelo que eu estou entendendo, os controladores funcionam como se fosse uma PA, uma progressão aritmética. E os javalis, os javaporcos estão funcionando como se fosse uma PG, uma progressão geométrica. A progressão geométrica é muito maior do que a progressão aritmética. Então, o assunto, embora a gente fale de uma maneira assim, sorrindo, mas o assunto é muito preocupante. Inclusive a progressão aritmética dos controladores, eu diria até que está estável, que não está nem em progressão. Tem alguns controladores que estão desistindo dessa função, porque estão acontecendo assim, multas ou situações de custeio mesmo disso, porque eles é que têm que arcar com toda a parte regulatória de arma, porte de arma, munição,
e com o material em si, com a munição e com tudo. E são materiais muito caros. Então tem gente que está desistindo dessa função e a gente se vê na situação em que a população de javalis, eles se reproduzem, por exemplo, a uma taxa, eles podem ter três vezes filhotes e cada vez eles Três podem crias ter durante um ano? 3 crias, eles podem ter até 3 crias durante o ano. Cada cria pode ter até 14 filhotes. Então é muito superior, né? Olha, esse negócio de animais, a gente tem uma estima muito grande dos animais, principalmente os animais domésticos, mas você vê que a área rural, então, está com essa preocupação dos javalis. Aí você vem para Belo Horizonte, capital de todos os mineiros, uma cidade bem urbana, né? Aí aqui nós temos o problema das capivaras, e agora aparece um novo ator, que são os jacarés na Lagoa da Pampulha. É mais problema por aí, né? Não, Ana Paula? É mais problema por aí. Inclusive, o javali, o javaporco, não está só na área rural, não. Ele está em diversas unidades de conservação, causando esses danos. E ele está também aqui pertinho da gente, em Belo Horizonte, em Rio Manso, na área do manancial da Copasa. Ele já foi avistado. A Copasa, inclusive, vai fazer um estudo para ver os impactos, para ver a população que se encontra ali, né, para trazer esse diagnóstico. Né? Até então, nós podemos estar bebendo água, inclusive, com algum tipo de contaminação fecal ou de alguma doença que é transmitida por esse animal. Né? O Brasil está livre da aftosa, teve uma grande comemoração esse ano, e, no entanto, a gente tem a solta e crescendo cada vez mais em termos de população, uma espécie exótica invasora capaz de transmitir febre aftosa, brucelose, febre maculosa e por aí vai. Então é um risco sanitário e de saúde muito grande também, além de eventuais confrontos homem-animal que podem gerar perdas humanas ou causar danos à saúde das pessoas. Exatamente a pergunta que eu ia te fazer para a gente encerrar esse bloco, Ana Paula. Eu sou um generalista na questão ambiental, não sou específico, não sou especialista, não quero ser, não quero fazer mestrado, como você que tem mestrado, não quero fazer doutorado. Eu queria te fazer essa pergunta. Esse javali, esse javaporco, ele é um animal agressivo, ele é um animal selvagem, ele pode atacar o homem rural, por exemplo, qualquer coisa nesse sentido? Pode sim, ele é agressivo, ele é arisco, ele já ocorreram ataques, já ocorreram inclusive mortes, e já ocorreram ataques também sem mortes, mas com prejuízo à saúde das pessoas. Eu quero desejar à FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, a outros órgãos também, sucesso nessa luta, nessa empreitada que vão ter com essa convivência com os javalis e com os javasporcos aqui em Minas Gerais. Nós vamos a um pequeno intervalo, Ana Paula, e daqui a pouco nós vamos voltar com assuntos mais amenos, assuntos mais positivos para a área da agricultura e da pecuária em Minas Gerais. Mas você quer falar mais um pouquinho? Sim, eu gostaria também de chamar a atenção para o fato de que o javali ele também tem sido prejudicial às espécies da fauna naturais daqui do Brasil. Tem alguns lugares, por exemplo, onde se via ema, paca e outros animais que agora não se avistam mais porque o javali tem sido uma espécie predadora ali e competitiva em relação aos alimentos. Então ele tem causado esse desequilíbrio ambiental também. Bom, então agora nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já com o programa Ecologia e Cidadania, hoje conversando com a engenheira ambiental Ana Paula Melo, que é coordenadora da Assessoria de Meio Ambiente da FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Voltamos já já.